Boa noite, companheiros. Mais uma noite de segunda-feira, estamos aqui para juntos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Estudarmos esse livro, darmos continuidade, ao estudo do Livro dos Espíritos. E eu estava lembrando, Célia, do nosso primeiro estudo aqui, do nosso primeiro encontro, que nós começamos a falar de Kardec, falar dessa descoberta desse mundo espiritual, quando ele teve lá o conhecimento das mesas girantes, das cadeiras que se mexiam, que batiam, e ele, a princípio, recusou, inclusive, pensava que isso era brincadeira, e em seguida, passado alguns anos, ele então vai ter contato com essas mesas que mexiam, e ele percebe que ali não tinha só um movimento físico, mecânico, tinha um entendimento, tinha uma compreensão, tinha uma inteligência, um raciocínio. Então ele vai, como cientista que é, investigar. E aí ele descobre que existia espíritos, e essa palavra espírito foi cunhada por Kardec, e ele pergunta o que era essa energia, que para ele ainda não tinha um nome, e eles respondem que eram almas das pessoas que haviam vivido na Terra. Na Terra. E ele como assim? E aí, então ele mergulha nesse estudo e traz para nós esse primeiro livro, inicialmente com 500 perguntas e respostas, depois ele amplia para 1019 perguntas e respostas, em que ele faz essas perguntas que nós estamos aqui estudando, Célia? Aos espíritos naquele momento, lá em 1850 e alguma coisa. E é isso que nós estamos aqui agora, relendo e fazendo esse aprofundamento dentro, evidentemente, do nosso entendimento. Mas, Célia, a grande importância disso, para nós, a gente sempre fala, da nossa vida prática, da nossa vida do dia a dia, para que a gente possa, como Kardec descobriu esse mundo, a gente também descubra esse mundo dos espíritos, que é o mundo para onde todos nós iremos, que é a nossa verdadeira vida, porque aqui nós estamos passando alguns anos. Uns vivem alguns meses, minutos, ou 60, 80, 90, 100 anos, mas nós não conhecemos ninguém que tenha 200 anos, 150 anos. Isso nos dá uma pista de que todos nós iremos retornar a esse mundo dos espíritos. Uma coisa, Nivaldo, que a gente... Lá atrás, na época, quando Jesus estava aqui conosco, ele curou muita gente. Perfeito. A Bíblia diz, e a gente sabe que não foi assim, ressurreição de Lázaro. Mas Lázaro e todos os outros que foram curados, um dia desencarnaram. Desencarnaram, perfeitamente. Ele curou, mas chegou um dia que teve voltou que retornar ao mundo dos espíritos. E é esse mundo que a gente precisa entender, porque nós estamos mergulhados nele. Quantos amigos espirituais estão aqui à nossa volta e em volta de vocês aí que estão a nos assistir? Esse corpo físico nos impede, essa nossa visão curta ainda, da matéria, enraigada nesse corpo, nos impede de ver. Perfeito. Mas eles estão aqui ao nosso lado. Então, a importância da gente estudar essa codificação que Kardec nos trouxe, da importância para que a gente possa ter uma conformidade maior nas nossas vidas. E antes, Nivaldo, de Kardec, a gente não fazia menor esforço para entender muitas coisas que aconteciam. Eram miraculosas, era... Perfeito. Ele veio trazer para nós vamos aqui ter essa oportunidade de estudar essa situação do milagre, Célia? Então, boa noite mais uma vez a todos vocês. Vamos fazer a nossa prece para que a gente dê continuidade aqui ao nosso estudo. Então, pedindo sempre ao nosso Pai Maior, a Deus, que nos ilumine, o nosso irmão mais velho, Jesus, esteja sempre a nos intuir, nos inspirar,
através de todos esses amigos espirituais que estão mais próximos de nós, trazendo as informações necessárias para que possamos dar continuidade às nossas vidas aqui na Terra ainda, nos preparando, nos melhorando, nos aperfeiçoando, melhorando os nossos sentimentos, para que possamos retornar melhor um pouco no nosso plano, no plano espiritual, para o plano espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, no programa passado, nós chegamos a ler... Nós estamos falando sobre recordação da existência corporal. Lembrança da existência corporal. Lembrando de como ele viveu. Como ele viveu. Ele, encarnado, retornou ao mundo espiritual. Mundo dos espíritos. Como todos nós vamos um dia, vamos um dia. Nós lemos no programa passado a questão 309, vamos voltar, né? Porque ela se desmembra. E é uma questão importante nessa em A e B. Então, a Kardec pergunta: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? E eles nos respondem: como veste imprestável, que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Então, no programa passado, nós chegamos a ler essa questão. Esse corpo é uma veste que os nossos espíritos precisam, se utilizam dela, para que possa estar aqui reencarnados e cumprindo a tarefa que cabe a cada um, né? Você quer falar? Só fazer uma reflexão, Célia, aqui, olha só. Eles como uma roupa imprestável. Imprestável. E a gente fica aqui tão dolorido, muitas das vezes, ao perdermos os nossos entes queridos, né, Célia? Claro que isso é motivado pelo nosso amor, pela saudade que nós vamos ter. Mas é preciso que a gente comece a entender que para quem já retornou ao mundo dos espíritos, foi um alívio para eles. Foi um alívio. Então é preciso que a gente comecemos a pensar nisso. Porque muitas das vezes nós agimos, Célia, assim, com muito egoísmo, pensando só na falta que aquele ente querido, aquele nosso amor, vai fazer para nós. E muitas das vezes material, né, Nilton? E não pensamos, nós temos que começar a pensar nele como espírito, na satisfação que ele teve ao se livrar dessa veste imprestável. E a resposta, Nivaldo, dos nossos amigos espirituais, eles complementam, além da veste imprestável que o incomodava e da qual se sentem felizes por se livrar dela. Será que nós temos o direito, né, Célia, às vezes, de sentir saudade sempre? Chorar de saudade, a gente, ok, mas vamos entender também isso. Olha a importância desse estudo, Célia. Olha a importância. Até porque... para a gente trazer um consolo, uma conformação para as nossas vidas. Porque todos nós já perdemos. Claro, agora então... estamos perdendo quantas pessoas próximas, né, Célia? De uma forma assim, rápida. Vamos pensar nisso. Vamos pensar. Porque tudo obedece uma programação. A gente não pode esquecer do comando maior. Com certeza. A gente pode estar achando que tudo isso aqui está desordenado, descontrolado. Não está. Mas dentro desse descontrole tem uma mão que coordena esse descontrole. Célia, essa grande nave que é o planeta Terra tem um governador. Tem. E todos nós, a não ser por misericórdia de Deus, a não ser por isso, todos nós temos um prazo de validade. Com certeza. E esse prazo ele só vai ser vencido
por misericórdia de Deus. Fora isso, ele é cumprido rigorosamente. Arrisca, né, Célia? Então, a gente não tem, sabe? A gente tem que começar a entender. O nosso irmão partiu porque estava no planejamento essa partida. E temos que lembrar dessa resposta que a espiritualidade nos dá, que vê que o espírito se sente numa veste imprestável e que o incomodava. E se livrando disso, ainda se sente feliz. Perfeitamente. Então a gente tem que parar com esse nosso egoísmo, com esse nosso sentimento de posse. Quero aqui, perto de mim. Porque a gente, Nivaldo, a gente sabe que a vida continua, a gente sabe, a gente acredita, a gente tem certeza, a gente tem fé no mundo espiritual, no mundo invisível. É verdade. A gente sabe que nós somos abraçados quando eles já podem. Nós somos abraçados por esses amores. Nós abraçamos esses amores. Mas a gente só conhece esse contato físico, aqui. né? Físico. O contato do coração, a gente precisa desenvolver isso. Porque nós somos abraçados, nós somos acariciados a todo momento. Perfeito, Célia. Vamos lá na 309A. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? A gente sabe, né? O espírito, a alma, né, desencarnou. O espírito vai ver o seu corpo. Vai ser sepultado. E vai ser sepultado e os vermes vão dar conta daquela carne, né? E a espiritualidade nos diz quase sempre... Qual é a sensação que Kardec perguntou, né? Qual a sensação? Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? E a espiritualidade nos diz quase sempre a da indiferença, como a uma coisa a que não dá mais importância. Então, aquele corpo me serviu, não preciso mais dele, ele não me é mais útil, e ele vai ser sepultado, ele vai ser consumido, e eu não... Aquilo ali para mim é indiferente. Essa lapiseira, a hora que ela acabar o grafite dela, qual a importância que ela tem? Ela não cumpre mais a função dela. A mesma coisa é o nosso corpo com o nosso espírito. Mas aí, né, Célia, como você sempre falou no programa anterior, Kardec traz assim, a espiritualidade responde assim para nós, quase sempre. Quase sempre. É sempre assim. Por que esse quase sempre? Porque nem todos os espíritos vão proceder dessa forma. Não vão. Isso vai depender do grau de elevação de cada um deles. Da vida que nós estamos levando aqui. Quanto mais... No programa anterior, teve uma questão que disse que quanto mais desmaterializado é o espírito... Está aqui na questão 307, daí a importância do livro, né? Na questão 307, a espiritualidade nos diz assim, quanto mais desmaterializado estiver o espírito, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa relação, né, Célia, de estar desmaterializado e dar menos importância. Quanto mais materializado, mais importância ele vai dar. Se a nossa vida aqui, ela gira, só gira em torno da matéria, né? Eu vou ficar aqui, eu vou sentir o vermezinho arrancando pedacinhos de mim. Mas se nós já tivermos isso vai ser uma tortura. Para nós,
É uma veste, como ele diz é uma Sério, veste perdeu a função. que perdeu a função. Não tem mais importância. Eu não vou ligar para ela. Então isso vai depender, eu vou cuidar Célia, da do minha grau vida. de elevação espiritual. Pois é. Do quanto nós estamos desmaterializados. Para que a gente possa perceber isso com indiferença. E aí? Porque senão nós desculpa. vamos sofrer. O espírito vai sofrer ainda. E aí, por que não liga mais para aquele corpo? Aquele corpo que foi sepultado, que está sendo consumido, por que o espírito não liga mais para ele? Porque ele não precisa, ele no mundo espiritual, ele não precisa daquele corpo. Perfeito. E o espírito no mundo espiritual precisa prosseguir na sua evolução. E ele vai ficar parado pensando naquele corpo lá que está sendo consumido e ele não pode voltar mais a ele. Então não tem. Quando ele consegue chegar a esse patamar de evolução, né? Ele vai embora, ele prossegue a sua vida ele deve ser agradecido a esse corpo que serviu e pronto, acabou. O corpo vai ser consumido. Agora, é o que você falou. Se eu sou ligada ao matéria, né? A materialidade, ao ter. Eu vou ter ligação com aquele corpo e vou sentir aquilo tudo. Porque vai fazer falta todo aquele material que você está deixando aqui. Entende? Então, a gente... mais um ensinamento. Porque a gente precisa, Nivaldo. Então eu vou pegar meu celular, vou jogar fora, eu vou pegar meu carro, vou me desfazer do meu carro, da minha casa, vou morar... Não preciso mais de nada? Não é assim. Não é assim. Né? Não é. A gente precisa... Nós estamos aqui encarnados, a gente precisa da matéria? Precisamos. Com certeza, né, Célia? Precisamos. O problema é que a gente se consome. A importância, o grau de importância que a gente está dando só em ter às coisas materiais. Nós precisamos ter, nós precisamos ainda de dinheiro. Nós estamos encarnados, precisamos morar, comer, nos vestirmos. Mas é preciso que a gente tenha o bom senso de não dar uma importância superior ao que a coisa tenha. Né? O celular é necessário, mas eu não posso ver o meu celular, e eu não posso. O meu carro, e querer que aquilo faça parte dessa nossa vida maior do que o nosso ser, o nosso estar. A gente precisa prestar atenção, Nivaldo, nesse consumismo que nós somos instigados a exercer. Verdade. Né? E é isso que faz com que a gente queira mais, e não ser mais. Porque a gente sempre diz, sabe, o que nós temos, nós deixamos. Vai ficar aqui. O que nós somos, nós levamos. Nós vamos levar. Então vamos investir naquilo que a gente possa levar. Porque um dia nós vamos ter que fazer essa grande viagem. Vamos ter. Vamos ter que fazer essa grande viagem. Que a gente vamos ter possa, que recordar disso tudo. Levar esse ser. Porque o ter... queira nós ou não, vai ficar aqui. Não tem jeito. As contas bancárias, os imóveis, Nivaldo, tudo vai ficar. Eu ouvi uma historinha desse ficar aqui. Um espírito, né, que aqui encarnado, ele fez muita coisa. E aí desencarna, vai para o mundo espiritual, chega lá, e pede o anjo para abrir a porta para ele entrar no paraíso, né? Aí ele diz, ele tem que relatar as coisas que ele fez e relata tudo que ele fez. O anjo pede que ele volte à terra e leve comprovantes para ele do que tenha feito. E aí ele vem, pega lá os comprovantes, volta para o anjo. E aí ele deixei tanto para a instituição tal, deixei tanto para a escola tal, deixei na conta bancária para os meus filhos, deixei, e numerou tudo que ele deixou. Aí o anjo virou para ele e falou assim, pois é, o senhor deixou, o senhor não deu, o senhor só deixou porque não pôde trazer. Porque se pudesse trazer, o senhor trazia. Então o senhor volta e vai dar.
Se livra disso, né? Se livra, se liberta. Eu estava aqui pensando, você contando essa história, deixou. E o que ele preparou para levar para ele? O que ele preparou para levar para ele? Para levar junto com ele, né? O que ele preparou? Então é exatamente isso, né, Célia? Deixou porque não pode levar. Nós estamos deixando ou estamos doando. Como estamos nos preparando para fazer essa viagem de retorno. Porque, queira ou não, todos nós um dia retornaremos. O bilhete já está comprado, né? O bilhete está comprado. Tá, a data está marcadinha, nós não sabemos qual é, mas a data está acertada. Inclusive, check-in feito. Célia, e para isso, para que haja o nosso retorno, você estava falando, eu estava lembrando desse... É preciso que haja um motivo. Claro. Senão... Sempre é preciso que haja um motivo. Né? O motivo pode ser um infarto, o motivo pode ser um AVC, o motivo pode ser o vírus. Aquela bala que a gente diz que é perdida. O motivo pode ser aquela bala que a gente acha que é perdida. O motivo pode ser uma doença, a evolução de um problema de saúde. E que muitas das vezes nós queremos encontrar desculpas. Poxa, mas se eu tivesse... socorrido a tempo, ou se o médico tivesse feito tal procedimento, A gente fala assim, eu falei para o meu filho não ir. É preciso que haja um motivo. Então que a gente tire também um pouco desse peso, dessa responsabilidade que muitos até estão carregando hoje, né, Célia? Nesse momento que estamos passando... poxa, mas pegou o vírus porque eu não ajudei mais, porque, como nós já dissemos aqui, todos nós temos os nossos bilhetes já carimbados, marcados. Enivaldo, e é preciso que haja um motivo. Mas também essa tua fala, porque a gente tem que ter a preocupação de que isso está indo, né? A abrangência das nossas falas, a gente não tem ideia. Então, a gente vai sentar e... Não é assim. Não é assim. Não é porque eu sei, por exemplo, que está tendo um tiroteio ali, eu vou passar no meio. Não. Porque, eu vou, não tem problema não, porque se tiver o meu bilhete estiver nessa data, eu vou mesmo. Se não tiver, nada vai me atingir. Não é assim. Não é assim. A pandemia está aí. Os órgãos de saúde estão aí nos esclarecendo. Álcool em gel, higiene, máscara, não aglomeração. Não, mas o meu bilhete já está com data marcada e hora, então não tem problema, Não é assim. Não é assim. Nós estamos aqui gravando, pessoal, mas temos aqui uma proteção acrílica que está nos isolando. Entende? Porque a gente precisa, como a Célia disse, nos proteger. Não vamos entrar no meio de um tiroteio. Isso também é educação. Lavar as nossas mãos, vamos usar o álcool, vamos usar nossas máscaras, vamos nos proteger. Né? Porque senão, Célia, a gente vai estar entrando numa outra situação que é o suicídio. Suicídio. Eu estou buscando essa antecipação desse retorno. É um suicídio. A gente precisa, nessa situação toda que nós estamos vivendo, nós temos que, primeiro, nada acontece sem autorização, sem o consentimento, sem a permissão do nosso Pai. E tudo que nós passamos por aqui tem uma razão de ser, tem uma utilidade útil, se é que nós podemos falar isso, utilidade útil. Tá? Então, a nossa parte, a parte que nos cabe fazer, o atendimento a todas essas solicitações dos órgãos de saúde, nos cabe acatar. Porque isso faz parte também da nossa submissão a tudo isso que está acontecendo. Porque quando eu uso máscara... e que eu falo com você, eu estou te protegendo. Então, a minha preocupação também tem que ser com o meu irmão. Com o outro, né? Com o outro. Não só conosco, mas com o outro. A gente está aqui com essa placa de acrílico, né? Acrílico,
Porque eu protejo o Nivaldo e Nivaldo me protege, é assim, Perfeitamente. né? Então a gente E precisa... ao sair daqui, colocamos as nossas máscaras, né, Célia? Pois é. Usamos o nosso álcool em gel. Vamos lá à questão 310. 10, né? Ao final de certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhes tenham pertencido? Ele está falando nos ossos, né? Ossos. Ou em outros objetos, carro e outras coisas mais. Será que ele reconhece isso? Kardec pergunta e os espíritos nos respondem. Algumas vezes. Isto depende do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual ele considera as coisas terrestres. Então, mais uma vez, né, Célia, essa resposta vem assim algumas vezes, porque isso vai depender do grau de elevação, de espírito para espírito, do grau de desmaterialização desse espírito. Vai depender de espírito para espírito. Alguns não vão se importar mais com isso, porque vai fazer parte, Célia, como você leu aqui na questão, que ele fala que é como uma roupa imprestável. E os ossos também. Mas se o corpo passou a ser uma roupa imprestável, que ele se sente feliz de Ao estar deixá-lo. livre dela, os ossos vai importar esse espírito? Se eu estiver ainda muito pouco materializado, muito pouco espiritualizado, se eu estiver ainda muito materializado, eu vou ver meus ossos inteirinhos, o meu esqueleto inteirinho andando, passeando, porque eu dou importância àquilo. Mas a minha elevação espiritual, se eu tiver essa elevação espiritual... Em alguns casos, né, Célia, como nos são narrados em literaturas de Francisco Cândido Xavier, esses espíritos ficam tomando conta das suas coisas materiais. Tomando conta do seu carro, da sua conta bancária, do dinheiro que deixou. Então é preciso que a gente também entenda que a gente, ao deixar esse mundo, a gente tem que deixar isso para trás, não nos pertence mais. Esse tem que ser o nosso entendimento, nosso sentimento. Pois é. Que não nos pertence mais. E aí a gente escuta, né, relatos... É verdade. De irmãos que eu tenho que deixar uma casa para o meu filho, eu tenho que deixar a conta bancária, eu tenho. Não tem não. Cuida do teu espírito, alimenta ele. E a 311, não é isso? 311 agora, Célia. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dar prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. Então, o respeito que nós temos, né, pelos objetos materiais que pertenceram a um espírito amado nosso. Uhum. Lhe dá prazer ao espírito e atrai a sua atenção para esse objeto, é o que Kardec está perguntando. E eles nos respondem: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. Se os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós, e não daqueles objetos. Ou seja, olha como a espiritualidade nos diz que o material não é importante. A gente tem aquela caixinha de música que foi da nossa mãe, por exemplo. Então, a gente tem o maior cuidado, tem o maior carinho por ela, porque ela nos remete à nossa mãe.
Mas o que é que me remete à minha mãe? Verdadeiramente. É o meu É o pensamento. pensamento. Aquela caixinha é o gatilho que, Perfeitamente. pum, aciona meu pensamento. E nós não podemos fazer essa troca, não. É preciso que a gente entenda isso. E aí, a caixinha é importante? Ela pode ser Para nós, importante. mas não é importante para eles. Não, para ela não. Entende? Aquilo ali me é útil para acionar esse Dispara, gatilho. como você disse, o gatilho. A mesma coisa são os templos, são as casas, né, de oração, seja ela qual for. A gente precisa ir lá porque a espiritualidade mora ali, está ali. Ela está aqui. Eu posso acionar isso sem nada, mas eu ainda preciso. No meu caso, eu ainda preciso do MAP. Entende? E o que o Kardec está perguntando aqui é exatamente isso. Porque a gente tem aqueles amuletos, né, Nivaldo? A gente tem essas superstições de que aquilo ali, o espírito está ali, não está ali. Então, isso é importante que você falou, né, Célia? Eu até tenho uma caneta que foi do meu pai. Pois é. Uma Parker 51. Uma caneta antiga, né? Que eu guardo comigo até hoje. Nem escrevo, porque é uma caneta tinteiro. Toda vez que eu pego a caneta, eu lembro dele. Mas o mais importante para ele não é esse objeto. Não é a caneta. Não é a caneta. É o pensamento que me leva ao ver aquela caneta. O gatilho para lembrar dele é ver a caneta. Então ele vai apreciar o meu pensamento, a minha lembrança, a felicidade que eu esteja sentindo naquele momento. Não a caneta. Para a caneta, para ele, não tem mais valor nenhum. Tem para mim ainda, que me remete esse pensamento a ele. E a espiritualidade diz, é isso que eles dizem. Exatamente essa resposta deles. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. É sempre grato. Eu posso. Aquela caixinha... A tua caneta te remete ao teu pai. Mas pode ser que numa outra situação qualquer da sua vida, você torne a lembrar dele e a caneta não esteja perto. Exato. Né? E o que importa é esse pensamento. É o pensamento. Essa lembrança. Eles ficam felizes com essa lembrança. Uma lembrança sadia, uma lembrança de alegria, né, Célia? Não aquela lembrança pesada de sofrimento. Isso sabemos que muitas das vezes nós levamos também sofrimento a eles. É importante que a gente fale sobre isso. É sempre o nosso pensamento. Nós temos que lembrar dos nossos entes queridos com alegria. Vamos lembrar sempre deles naqueles melhores momentos. Momentos de felicidade, momentos em que estávamos reunidos com muita alegria. Os momentos tristes, vamos deixar para lá, porque eles precisam disso para dar continuidade. Ao pensarmos, ao lembrarmos deles aqui, imediatamente é estabelecido, né, Célia? Uma ligação do nosso pensamento com eles. Então é importante que eles recebam sempre de nós um influxo positivo, de alegria, de incentivo. Porque Nivaldo, se a gente parar para pensar que todos nós vamos chegar ao mundo espiritual ainda muito devedores. Perfeitamente. Com as nossas tarefas que nos comprometemos a cumprir aqui. Não cumprimos, adquirimos outras. Liquidamos algumas, sim, mas adquirimos outras. Já vamos chegar no mundo espiritual com a nossa consciência nos cobrando muito e seriamente. E aí a gente recebe a vibração daquele negativa, né? Não precisa ser nem consanguíneo, não. Daquela pessoa que conviveu negativa, sabe? Aquele momento em que ele falou isso, aquele momento que... Sabe? Aí é torturar mais. É verdade. Então a gente pode evitar isso. Também é caridade a gente levarmos o nosso pensamento. Então, a 312... Os espíritos, Kardec pergunta, né? Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos
que passaram na última existência corpórea. Então, tudo que nós sofremos aqui, nós vamos lembrar no mundo espiritual? E eles nos respondem: frequentemente, eles a conservam. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espírito. Então, Kardec nos diz frequentemente, lembra aquelas palavras absolutas, sempre? Então, quase sempre. Frequentemente não quer dizer que vai sempre. Para todos. Né? Então, frequentemente, eles conservam essa lembrança. Por que conserva? Porque aquela lembrança vai me fazer, vai me permitir uma análise. Do que eu fiz. Do que eu fiz. Então, essa lembrança, ela tem uma utilidade. Lembrança ela é do útil. Sofrimento. Do sofrimento. Ela é útil. Porque ele vai se questionar, né? Por que eu estou sofrendo? E aí ele vai ter a resposta, né? Na sua última encarnação. E aí ele vai saber, ele vai compreender melhor o valor da felicidade de que pode desfrutar os espíritos. Como você disse, de uma forma didática, ele vai perceber que para que ele tenha uma felicidade ao retornar ao mundo espiritual, ele precisa mudar as suas atitudes quando da próxima encarnação. E aí ele vai entrar nesse processo de reflexão, de se preparar, se melhorar, para retornar mais uma vez numa nova experiência na carne, para acertar, dessa vez acertar. Ou errar menos. Ou errar menos. A gente pode, não sei, Nivaldo, por exemplo, o cigarro. Vício em geral, né, Célia? A gente fala o cigarro porque eu tenho reparado, diminuiu o número de pessoas na rua fumando, mas ainda é grande. E a gente vê, tem no maço de cigarro, tem os males que ele causa. As consequências. A ciência está aí mostrando a todo momento, né? E aí você tem um efizema pulmonar por causa do cigarro. E você sofre com aquilo o tempo todo. E durante muito tempo. Você retorna ao mundo espiritual, você vai lembrar disso? Com certeza. Vai lembrar. Porque você podia não ter passado por aquilo ou não. Verdade. Era só uma questão de decisão sua. Não entrando em questão se é fácil, se é difícil, nada disso. Mas você vai refletir que você vai lembrar desses momentos dolorosos, porque isso vai ser útil para você. É autoeducação. É através daquele sofrimento que você vai, podia... Na próxima, toda a preparação será para que você não fume mais. Não fume mais. Se abstenha do vício do fumo. Porque você já tem entranhado no espírito essa experiência da dor, do sofrimento, né? Que trouxe esse hábito, né? Essa prática do fumo. Aí vamos lembrar do véu do esquecimento. Sim. Tá? E aí... Ele vai ter, ao mesmo tempo que ele vai ter todo esse preparativo no mundo espiritual, ele vai vir aqui para passar por uma prova. Né? E aí as facilidades vão aparecer, mas ele precisa resistir. E aí eu vou ter contato com cigarro, vou botar o cigarro na boca, vou me engasgar, coisa horrorosa, não sei o quê, mas vou botar na boca de novo. E aí, aqui dentro, a minha consciência, meus amigos espirituais, eles vão me falar. Eles vão conversar comigo. Em desdobramento pelo sono, eu vou tomar conhecimento, eu vou ter acesso a essa orientação de resistir.
e aí eu vou ou não. Célia, vamos a 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta deixar seus prazeres ao partir da terra? Então, foi muito feliz aqui nesse mundo. O que acontece? E eles nos respondem: só os espíritos inferiores podem lamentar a perda de alegrias que se afinizam com a impureza de sua natureza, que eles espiam, né? Espiam, voltando aqui, né, Célia? Então, só os espíritos inferiores podem lamentar a perda de alegrias que se afinizam com a impureza de sua natureza, que eles espiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, fica muito claro para nós que, quando Kardec pergunta se o homem que foi feliz neste mundo lamenta deixar seus prazeres ao partir da terra, isso vai depender, evidentemente, do grau de elevação desse espírito. Se nós estivermos ainda apegados aos nossos bens materiais, nós vamos, talvez, ainda, muitas das vezes, sentir falta disso. Mas se nós tivermos já nesse patamar, né, para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes maior, preferível aos prazeres efêmeros da terra. Ou seja, a gente vai ter uma outra visão do que é felicidade. Felicidade para nós, ainda encarnados e materialistas, é o ter. É o ter. É o meu telefone, é o meu carro, o meu apartamento, a minha posição, minha conta bancária. Esse ainda é o meu prazer. Mas para um espírito que já desfrute de um entendimento mais elevado, isso para ele nada tem de valor. A felicidade para ele, né, Célia, real, são o mundo espiritual, o ser, os sentimentos elevados, ter sentimentos elevados. A minha pergunta, a maneira como está colocada a pergunta nesse livro que eu uso, sim. A pergunta de Kardec é assim: o homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra, a felicidade que perdeu ao deixar a terra. E nós acabamos de falar na pergunta anterior que é a preocupação do ser e do ter. Perfeito. O que eu sou, eu levo comigo, eu não perco. Então, essa felicidade não é a felicidade que todos nós almejamos. Não é a felicidade do mundo espiritual, não é a felicidade do espírito, é a felicidade do homem encarnado. Perfeitamente. De todos os prazeres que ele desfrutava. Célia, eu acho que nós vamos ter que voltar a essa questão no nosso próximo 303, encontro. Né? 313, vamos retornar, porque é uma questão que ainda tem muita coisa a ser dita. Tem, né? Mas nós estamos chegando ao e final. E ainda tem uma notinha de Kardec. Nosso encontro já tem uma nota de Kardec, vamos voltar a ela, mas eu acho interessante que a gente faça o nosso encerramento. É verdade. Eu acabei de falar da utilidade, e inutilidade acabou o grafite. Então não tem mais, não tem mais utilidade. Então agradecemos mais uma vez a todos vocês por essa, com a presença, né? Com a participação, com a companhia de vocês. Agradecendo a esses amigos espirituais que fazem com que esses nossos encontros sejam assim tão amorosos, tão harmônicos, porque é uma coisa assim tão
se Espontâneo, né, Célia? desenvolve com tanta naturalidade que o tempo passa muito depressa. Agradecemos imensamente a todos vocês. Agradecemos a esses amigos espirituais por todo esse amparo, por toda essa dedicação. A esses irmãos que foram trazidos até aqui, agradecemos, Pai, pela oportunidade de levar até eles essas perguntas do nosso irmão Kardec e essas respostas dos nossos amigos espirituais. Que tenham sido, Pai, as perguntas, com certeza foram as perguntas e respostas que cada um precisava e necessitava ouvir. Mestre Jesus, te agradecemos por todo esse carinho que tu tens por essa humanidade. Você é a quem falamos que é o nosso guia, nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Nos ajude, Mestre. Nos ajude a nos comportarmos, a sentirmos esses adjetivos que te damos. Nos ajude a sentir, a seguir esse modelo e guia que o nosso Pai nos deu. Senhor, esteja sempre em nossas vidas, iluminando o nosso caminhar, o nosso pensamento, as nossas ações, Mestre. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz. Muita paz.